Olá, amigos! Hoje, exploraremos histórias fascinantes da Bíblia sobre três indivíduos que escaparam da morte física de maneiras extraordinárias. Desde o profeta Elias até o enigmático Enoque e o futuro arrebatamento dos cristãos nos últimos tempos, estas narrativas nos revelam o poder divino e a promessa de vida eterna. Então já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Na Bíblia, encontramos três indivíduos que jamais experimentaram a morte física. O primeiro deles é o profeta Elias. Em um dos períodos mais sombrios da história de Israel, Deus chamou Elias. Nessa época, Israel estava sob o governo de Acabe, um dos piores reis que já existiram. Elias, originário de Tisbe, em Gileade, destacou-se, apesar de não possuir conexões políticas ou laços reais. Ele proclamava destemidamente a verdade de Deus, permanecendo inabalável diante do poder terreno. Elias representava um reino diferente, com uma agenda divina muito distinta. O momento mais famoso de Elias ocorreu durante seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. O rei Acabe havia introduzido a idolatria na governança de Israel, levando a nação ao sofrimento devido à má liderança. Em contraste, Elias mantinha seu compromisso com a verdade, não importando quem estivesse no poder. Ele demonstrava dedicação a um propósito superior. A singularidade do destino de Elias reside em sua ausência de morte física. Sua partida deste mundo foi única, uma partida que Deus havia predito a ele, aos filhos dos profetas e a seu amigo próximo e sucessor, Eliseu. O evento ocorreu perto do Rio Jordão, começando em Gilgal, passando por Betel e finalmente chegando ao Jordão, uma jornada que simbolizava diferentes estágios de significado espiritual. Quando Elias alcançou o Jordão, Eliseu, demonstrando sua lealdade inabalável, declarou que não o deixaria. Nesse ponto, ocorreu um evento miraculoso. Elias golpeou as águas do Jordão com seu manto, dividindo-as para que ele e Eliseu pudessem atravessar em terra seca. Elias então perguntou a Eliseu o que ele desejava antes de sua partida. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, um pedido de grande significado. De repente, um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu, separando os dois homens. Elias foi elevado aos céus em um turbilhão, desaparecendo da vista de Eliseu. Sobrecarregado por essa ocorrência sobrenatural, Eliseu rasgou suas vestes em luto, mas pegou o manto de Elias que havia caído. Batendo com ele nas águas do Jordão, Eliseu invocou o Deus de Elias, fazendo com que as águas se separassem novamente. Assim, Eliseu herdou o ministério profético de Elias, e os filhos dos profetas reconheceram essa transferência de autoridade espiritual. A partida de Elias sem experimentar a morte física serviu como testemunho do plano duradouro de Deus. Deus sempre equipa e provê para seus escolhidos, assegurando que sua obra continue por meio de gerações sucessivas. Assim como Eliseu sucedeu a Elias, Deus prepara indivíduos fiéis para realizar seu propósito divino. O segundo indivíduo que nunca experimentou a morte física é Enoque. Embora haja outro Enoque mencionado em Gênesis, este não é o mesmo Enoque. Enoque foi o bisavô de Noé e viveu em uma época caracterizada pela decadência moral. No meio dessa corrupção, Enoque andava em estreita comunhão com Deus e profetizava sobre o julgamento vindouro. Sua vida exemplificava uma comunhão profunda e íntima com Deus, enfatizando a importância de viver apenas para uma audiência única. Em Gênesis, o destino extraordinário de Enoque é revelado. Ele viveu por 365 anos, e em reverente temor e obediência, andou com Deus. Em vez de enfrentar a morte física, Enoque foi levado por Deus, experimentando uma forma de tradução ou arrebatamento. Este evento é o primeiro arrebatamento documentado na Escritura, indicando que os crentes podem triunfar sobre a morte por meio de sua fé no Senhor. A vida de Enoque serve como um modelo para os crentes, incentivando-os a buscar um relacionamento profundo com Deus e viver exclusivamente para o seu prazer. Assim como Enoque foi traduzido, Deus, em última instância, redimirá aqueles que colocaram sua fé nele. A terceira instância de indivíduos que nunca experimentaram a morte física ainda está por vir, como profetizado na Bíblia.
Os cristãos nos últimos tempos passarão por um arrebatamento. Este evento, como descrito em 1 Tessalonicenses 4:13-18, envolverá tanto os crentes que faleceram anteriormente quanto aqueles ainda vivos na época. Eles serão arrebatados no ar para encontrar o Senhor, assim como Enoque foi levado por Deus. Este futuro arrebatamento oferece esperança e tranquilidade aos crentes, afirmando que eles, em última instância, vencerão a morte por meio de sua fé em Cristo. Assim como Enoque prefigurou este evento, os cristãos podem antecipar o dia em que serão reunidos com o Senhor no ar, livres do jugo da morte. Não esqueça de se inscrever e deixar o like, isso ajuda muito.